Bem-vindos a mais um vídeo no canal da Inseres. Antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like nesse vídeo, para ele chegar a mais pessoas. No vídeo de hoje falaremos sobre a importância do uso de inteligência agronômica no setor sucroenergético e como a Inseres pode contribuir para melhorar a gestão da fertilidade do solo e a nutrição de canaviais. Para tanto, nesse vídeo teremos o Leonardo e o Matheus aqui da Inseres. Bom, sou Leonardo Afonso Angeli Menegatti, eu sou o fundador e CEO da Inseres. Meu nome é Matheus Giroto Camilo, sou coordenador comercial aqui da Inseres. Matheus, fala pra gente o que é a plataforma da Inseres e qual é a proposta central dessa tecnologia para o setor canavieiro. A Inseres, na minha visão, é uma plataforma de inteligência agronômica, tá, que conecta dados, tecnologia e gestão para apoiar tomada de decisão a campo. A nossa proposta é transformar informações de solo, de produtividade, de manejo e de ações práticas que aumentem a eficiência operacional, a rentabilidade, a competitividade das usinas. Mais do que armazenar informações, a plataforma gera inteligência para a ação. Ela tem uma proposta de valor para quem está no planejamento, que é a organização e a confiabilidade dos dados. Ela entrega valor para quem está na área de insumos, que traz cálculos precisos da necessidade de insumos para obter boas produtividades. E também traz valor para os diretores, que têm a necessidade de controle orçamentário e saber como é que eles podem reduzir custo, de maneira que a redução de custo não afete a produtividade ou a lucratividade da empresa. A plataforma Inseres integra informações desde o pré-plantio até a pós-colheita. Na prática, que tipo de dados são coletados e como eles se conectam dentro do sistema? Hoje a plataforma integra desde o pré-plantio até o pós-colheita e como, né? A plataforma integra análise de solo, análise foliar, produtividade, mapas de fertilidade, histórico das áreas, recomendações e aplicações. Todas essas informações ficam conectadas em um único ambiente digital. Esse é um grande problema das usinas, são muitas plataformas e acontece muito, às vezes, das pessoas nem lembrar de tantos usuários que tem. Então, a Inseres consegue armazenar e gerar inteligência num único ambiente digital, permitindo o gestor enxergar a operação agrícola de forma integrada e compreender a relação entre manejo, fertilidade e produtividade. A Inseres, ela não vai competir com outro software. A Inseres compete com uma planilha de Excel, com processo manual, com decisões dispersas, com decisões tomadas no achismo, na percepção e com falta de rastreabilidade. É nisso que a gente quer gerar o valor desde o pré-plantio até o pós-colheita para as usinas. Leonardo, fala pra gente como a plataforma ajuda o gestor agrícola a interpretar essas informações e agir de forma mais estratégica. Um dos grandes desafios que um gestor tem é ter capacidade de olhar o todo. Quando a gente olha um dado, uma informação, a gente pode tomar uma decisão isolada, não necessariamente essa decisão é a melhor olhando o todo. Como é que você faz para olhar o todo do solo, da fertilidade do solo? Esse é o ponto em que a Inseres ela entra agregando muito valor às tomadas de decisão. A gente tem uma capacidade muito grande de juntar os dados, independente da maneira como eles foram coletados, dados com confiabilidade, que você pode questionar se esse dado está certo ou não. Então, a gente tem capacidade de responder se esse dado faz sentido, quem coletou, que laboratório que analisou, se a coleta foi bem feita, e isso suporta uma decisão mais precisa, mais forte, uma decisão mais conectada à realidade. E o outro ponto é fazer isso em toda a extensão da usina e permitir com que você consiga analisar todos os dados em conjunto, mas cada dado também individualmente. Então você pode fazer o ajuste de grande escala, mas também o ajuste de pequena escala necessário para garantir a lucratividade do negócio. Então a gente consegue caminhar desde a área operacional, com quanto tem que ser aplicado no talhão, até a área estratégica. Qual que é o meu plano de insumos para o ano que vem? Qual que é a minha previsão de consumo? Quanto que eu vou produzir? Quanto nutriente eu preciso colocar? Isso conecta com a estratégia da agroindústria. De que forma a digitalização da gestão agronômica tem impactado a produtividade e a rentabilidade das propriedades agrícolas que adota a plataforma Inseres? A principal vantagem da digitalização é a gente ter maior controle sobre a operação agrícola, né? Quando eu não tenho a operação digitalizada, eu não tenho controle algum, tá? Ou tá na cabeça, ou tá no Excel. E quando as decisões passam a ser tomadas por dados confiáveis, dados corretos, a redução de desperdício, melhor utilização de insumos, aumento da eficiência operacional e maior previsibilidade dos resultados. Isso impacta diretamente tanto na produtividade quanto na rentabilidade. Eu gostaria de adicionar que existe também um forte impacto na economia de insumos. Quando você tem dados, você consegue tomar melhores decisões sobre o que aplicar, aonde aplicar e a quantidade certa a ser aplicada. E isso tem dois lados. Aumenta, entrega uma maior produtividade e entrega também uma redução
de custo com fertilizantes e nutrientes. Quais são os principais ganhos que uma usina pode obter ao utilizar a plataforma da Inseres? No caso específico de cana, eu acho que assim, o principal ponto de início é a gente fazer um bom planejamento de coleta. No planejamento de coleta é muito importante eu fazer uma boa distribuição de pontos. Hoje, as áreas das usinas são muito heterogêneas, são áreas muito grandes. Então, existe muita variabilidade. Então, é muito importante eu fazer uma boa distribuição e uma boa coleta. Isso a Inseres trabalha tanto em grade quanto em zonas de manejo e também na convencional, quando eu não vou fazer uma agricultura de precisão. Após isso, nós geramos a rastreabilidade, que hoje muitas usinas no setor canadeiro não têm essa rastreabilidade, que foi feito realmente uma boa coleta de solo, se foi feito de maneira correta, onde deveria ser feita essa análise de solo. E depois a gente integra esses dados, tanto de laboratório, quanto de, se for uma consultoria, a gente integra esses dados e faz ganhar eficiência na geração de mapas de fertilidade, mapas de recomendação. Hoje uma queixa muito grande nas usinas que são parceiras nossas, quando a gente começa um projeto, é que esse processo demanda muitos setores e muito tempo. E isso, a operação acaba comendo a qualidade. Ela, assim, eu não consigo fazer uma boa análise de dados, não tenho tempo hábil para fazer uma taxa variada, aplicar de maneira correta, ser mais analista do que operacional. A Inseres vai fazer você ganhar tempo com dados integrados, que com poucos cliques você consegue chegar numa recomendação, num mapa de aplicação mais rápido e mais assertivo. Outro ponto, falta de histórico consolidado. Hoje as usinas não têm histórico consolidado num único lugar. O histórico está num RP, está numa planilha, e é um lugar que ninguém consegue sentar, analisar e tomar uma decisão assertiva. Opa, será que a minha bacia de vinhaça eu estou com um potássio mais alto? Será como que está meu magnésio no meu setor X, no meu setor Y? Aí em Inseres, com poucos cliques, você consegue chegar nessa informação e tomar uma decisão mais assertiva e com dados assertivos. Eu queria completar essa muito boa resposta do Matheus com algumas formas de utilizar o nosso produto. Tá? Uma é essa que o Matheus comentou, em que a gente faz a coleta de solo, usa a plataforma para aplicar em taxa variada, principalmente focada em correção do solo, em calcário e gesso. Qual que é o ganho nessa operação? Além do operacional, de redução de mão de obra, que o Matheus comentou, tem também normalmente uma economia de insumos. Então, um número médio que os nossos clientes obtêm é a redução de 30% no consumo de calcário, de gesso e de fósforo. Tá? Aí, o que mais que dá para fazer com o nosso produto? Tá? Dá para aplicar ele na nutrição da cana-soca. Tá? A gente tem um produto que utiliza imagens de satélite e permite fazer a variação da nutrição da cana-soca no adubo. Colocar mais adubo onde tem maior potencial produtivo e menos adubo onde tem menor potencial produtivo. Você mantém o consumo de adubo, mas em média os nossos clientes têm obtido ganho de 5% em produtividade fazendo taxa variada de fertilizante na cana-soca. Tem uma outra utilização que os nossos clientes fazem do nosso produto, que é para aplicação de herbicidas pré-emergentes em taxa variada. Tá? O que acontece? Os herbicidas pré-emergentes, eles são conectados ao solo, eles reagem ao solo. Então, a partir de dados de solo, a gente calcula as diferentes doses a serem aplicadas em diferentes áreas. E isso tem gerado para os nossos clientes redução no consumo de herbicidas. A redução está entre 5% e 8% na dose média dos talhões, e tem entregado uma lavoura mais livre de plantas daninhas que reflete em produtividade. A gente mediu de 5% a 7% de ganho de produtividade por estar trabalhando com lavouras mais limpas. E tudo isso feito a partir do produto nosso, da Inseres. Dá para fazer mais coisas ainda. Tem clientes nossos que usam a nossa plataforma para fazer aplicação de maturadores em taxa variada. Qual que é a ideia? Quanto maior a biomassa da cana, mais maturador eu preciso aplicar para fazer a conversão da sacarose lá dentro da cana. Então, usando imagens de satélite, a gente gera mapas de aplicação que são utilizados em aviões para variar doses de aplicação, aplicando mais maturador onde a cana está maior, menos maturador onde a cana está menor. Aí a gente consegue ter ganhos das duas pontas. A gente ajusta a maturação e trava menos a cana onde ela está menor. Então, a gente tem tido ganhos de produtividade e tem tido ganhos de maturação em cima da cana. Complementar é uma novidade que a gente está lançando, que chama-se o aplicativo Conecta. É um aplicativo que a gente está lançando para a usina, que é específico para a gente acompanhar os mapas, a gente poder navegar e fazer os relatórios de visitas nos canaviais. Então, imaginem que vocês têm 6, 7 setores na usina e cada setor tem um supervisor responsável, tem um técnico de campo rodando. O Conecta permite você registrar essas visitas com pontos georreferenciados, permite você tirar foto
Então, a gente sai da caderneta de papel e passa para o digital. Esses relatórios ficam armazenados, a gente consegue compartilhar para a equipe de campo, compartilhar entre a gerência, a gente sai do achismo e entra para a era de dados. Então, assim, a gente está com muita expectativa no Conecta, da gente sair do papel, sair do achismo, da pessoa só chegar ali, tirar uma foto e essa foto ficar perdida na galeria do celular. Não, com o Conecta você tem tudo isso armazenado, podendo compartilhar com a equipe de maneira muito profissional. E a gente pode ter registro de áudio, vídeo, texto e imagem no Conecta, né? Tanto áudios, quanto fotos, quanto registro escrito. Então, assim, é um aplicativo muito, muito completo. A plataforma também, claro, além da parte de solo, a gente também pode fazer várias outras análises. A plataforma da Inseres não é só para agricultura de precisão, como foi colocada há muito tempo. Nós atuamos desde o pré-plantio até pós-colheita. E uma operação importante é o PAV. Hoje, nós também conseguimos fazer análise de PAV, e não só fazer análise, mas tomar decisões assertivas. Nós temos um cliente específico que já fez taxa variada de vinhaça em cima dos mapas de PAV. Ele pegou os mapas de potássio, pegou as análises do PAV, pegou o mapa de produtividade que ele tinha no setor, e em cima de vinhaça enriquecida fez uma aplicação em taxa variada de vinhaça. Então, é possível fazer muitas análises na plataforma. E o ganho em cima dessa ferramenta do PAV é segurança jurídica. A gente sabe que quem está aqui no estado de São Paulo, a CETESB, ela costuma verificar, e ela sempre pede comprovações ou evidências de que o teu PAV está correto. Quando a gente faz isso via plataforma, a gente tem toda a rastreabilidade do processo e permite com que você vá exatamente no mesmo lugar e que as evidências, elas combinem com aquele plano que você apresentou, porque vocês vão estar efetivamente no mesmo lugar fazendo. Então, isso evita multa, reduz o custo da empresa, reduz o risco jurídico, traz mais segurança para a sua operação de vinhaça. E eu acho que uma última análise muito importante, eu estava conversando com um cliente nosso, a Delta, ontem. Eles vão começar a fazer análise de esfenófilos, pragas de solo conosco. Por quê? Porque a gente consegue georreferenciar os pontos. Normalmente, a análise de esfenófilo é um ponto a cada meio hectare, um ponto a cada 1 hectare. Eles faziam no aplicativo do Google, não tinha confiança, não tinham rastreabilidade, e depois não tinham um mapa de calor. Eles aplicavam pela média, deu 0,5 no talhão. Mas eu tenho área do talhão que deu média de 0,5, mas eu tenho área que deu 0. Será que eu preciso fazer uma taxa fixa no talhão inteiro? Não. E a plataforma da Inseres, em cima dos dados georreferenciados, de coleta georreferenciadas, consegue mostrar os níveis de infestação na fazenda, no talhão, no setor. Eu acho que é uma outra análise muito legal, que a gente sai um pouquinho de solos, a gente vai um pouquinho para pragas, para doença, é um outro tipo de análise que a gente consegue analisar na usina. Não, tem muitos ganhos que a gente consegue gerar, dependendo de como o nosso produto ele é utilizado. Ele pode ser utilizado de muitas maneiras, como a gente explorou aqui nessa pergunta. Como a plataforma auxilia as usinas a organizar e interpretar informações de análise de solo e histórico das áreas? A plataforma centraliza, né? Hoje esses dados estão dispersos em vários lugares, ou está no laboratório, ou está no computador de uma pessoa, que essa pessoa pode sair da usina a qualquer momento e levar toda essa inteligência com eles, né? Então, primeiro ponto, a plataforma centraliza esses dados num único lugar. Isso permite eu acompanhar o histórico ao longo de safras, ao longo de várias safras, comparar áreas, identificar tendências e avaliar o impacto das estratégias utilizadas anteriormente. Então, com a plataforma, se eu tomei uma decisão, eu consigo ver qual foi o resultado dessa decisão. Tá? E com isso, a gestão da fertilidade deixa de ser baseada apenas em análises pontuais, e passa a ser construídas em visões a longo prazo. Tem uma análise muito legal no nosso BI que eu consigo fazer o comparativo de evolução de nutrientes. Acho que é a análise que as usinas mais gostam. Opa, eu analisei essa safra 3 anos. Como que está a evolução do meu potássio? Como que está a evolução do meu fósforo? Como que está o meu alumínio? Então, assim, eu consigo observar as tendências, consigo ver o resultado de uma ação que eu tomei. Tá? Isso é muito legal, porque quando a gente mostra essas telas, as usinas não têm hoje. Elas têm no Excel, 1 milhão de linhas de planilha de Excel. Quando ele vem em forma de mapa, vem em forma de gráfico, facilita muito a tomada de decisão. Em um cenário de fertilizantes e corretivos com custos elevados, como a tecnologia pode ajudar os gestores a serem mais precisos nas recomendações de adubação e calagem? Bom, realmente esse cenário está impactando e está elevando o risco do negócio do setor sucroalcooleiro. A atitude que às vezes a pessoa pode tomar de maneira um pouco equivocada é cortar custo na obtenção de dados, quando na verdade a melhor maneira da gente controlar os nossos custos é ter mais dados. A correção do solo, a nutrição da cultura da cana, ela tem um impacto relevante nos custos, tanto de formação do canavial, quanto de manutenção da soqueira. Quando a gente tem dados confiáveis, dados em que a gente pode tomar decisões e que essas decisões vão se refletir em resultado no campo, a gente está fazendo a gestão. Se você não tem isso, você não faz gestão. Você faz adivinhação, ou você aplica e reza para ter resultados. Tá? Então, de maneira bem objetiva. Tá? A tecnologia ajuda a gente a fazer gestão do resultado, a partir de dados confiáveis de solo,
permite você saber exatamente aonde você pode reduzir custos sem ter impacto em resultados e aonde você deve manter os custos ou manter o nível de adubação, porque se você tirar aquele lugar, você tem o teu resultado final afetado. E essa é a diferença de lucratividade em um ano como esse, em que os custos de fertilizantes, os custos de corretivos estão super elevados e incompatíveis. Eu estava analisando, vendo uma conversa, conversando com alguns produtores, tá? Eles estão, no preço que a gente está no ATR, eles estão prevendo hoje prejuízo de R$10 por tonelada de cana colhida. Isso é muito ruim. Isso significa que eles vão ter que tirar esses R$10 por tonelada de custo. Qual que é a linha do componente de custo que o agricultor ou o fornecedor consegue mexer? Ele não pode tirar o herbicida porque a planta rouba todo o fertilizante. Ele não pode tirar o diesel, operações mecanizadas, senão ele não faz nada, ele não colhe. É a linha do adubo que ele vai mexer. E a linha do adubo afeta diretamente o potencial produtivo. Tira adubo, cai a produção. Então, você saber aonde tira o adubo e não cair a produção é chave nesse momento que a gente está econômico do ano. Acho que só comentando, eu acho que o desafio não é aplicar mais ou aplicar menos, né? Acho que é aplicar de forma correta. Certo. Reduzir desperdício e corrigir áreas específicas, né? Acho que é isso que o momento demonstra. A plataforma permite identificar variabilidade dentro dos talhões ou ambientes de produção? Como isso pode contribuir para as estratégias de manejo localizado nos canaviais? Sim, a plataforma faz isso, identificar a variabilidade, é um dos pilares da agricultura de precisão, né? Eu identificar a variabilidade, e a plataforma permite visualizar em forma de grade, em forma de zonas, em forma de mapas de fertilidade. Com isso, a usina pode desenvolver estratégias localizadas e diferentes para cada setor, para cada fazenda e para cada talhão. Eu consigo identificar solos diferentes e evitar superadubação, subadubação ou perda financeira. Então, assim, a plataforma da Inseris, o coração dela é variabilidade. Eu queria completar que não só a variabilidade dentro dos talhões, mas a variabilidade entre os diferentes talhões, tá? Quando a gente fala de variabilidade dentro dos talhões, a gente está falando de agricultura de precisão. E entre os talhões, estamos falando de agricultura convencional. A gente dá o mesmo suporte para todas as tecnologias possíveis. Agora, aqui nessa conversa, a gente já falou de várias possibilidades de agricultura de precisão, né? Corretivos, fertilizantes, falamos também de maturador, falamos de herbicidas, falamos de PAV, de manejo de vinhaça, né? E aí, o convencional, ele anda tudo junto, meio que paralelo com isso daí. Então, as duas variabilidades, elas são importantes, a gente consegue trabalhar tanto dentro dos talhões, quanto entre os talhões ou entre os blocos de colheita também. Como vocês enxergam o papel da gestão de dados agronômicos no futuro da produção de cana-de-açúcar no Brasil? Não é simples trabalhar com dados, tá? A gente está hoje vivendo um momento em que os dados existem, mas a gente tem muita dificuldade de chegar a alguma conclusão com eles, porque eles são dados, alguns deles são estruturados, a maioria deles não são estruturados. Eu estou vendo muita empresa caminhar para estruturas de data lake, mas a gente ainda está um pouco distante disso se tornar uma realidade. Os dados agronômicos, eles vão nos ajudar sempre a tomar melhores decisões. A gente precisa de cada vez mais agilidade para tomar as decisões. Eles podem mudar o modelo nosso de gestão, que hoje é definir um adubo e uma dose para toda a usina e sair aplicando, ou ter diferentes doses por época do ano. Os dados agronômicos, eles vão nos permitir fazer mais um ajuste fino e ter uma maior gestão do resultado que a gente tem da nossa lavoura. Acho que esse é o principal ganho que a gente vai ter com os dados agronômicos, com a digitalização da agricultura. Ser capazes de fazer uma gestão mais assertiva. E só complementando, acho que quando você tem dados, as decisões ficam mais rápidas, né? Quando eu não tenho dado, é muito no achismo. Quando eu não tenho dados, né? É muito no achismo. Quando eu tenho dado, a decisão é muito mais rápida, muito mais simples e muito mais confiável de ser tomada. Acho que é nesse sentido. Quais são os principais erros de gestão agronômica que ainda acontecem nas usinas e que poderiam ser evitados com o uso de plataformas digitais como a da Inseris? Olha, eu acho que uma é descentralização de dados. Isso eu vejo uma dificuldade muito grande. São muitos setores, muitas pessoas envolvidas na operação. Cada pessoa tem um pouco de dado. Então, assim, eu preciso de dado de solo. Beleza, vai lá falar no planejamento. Eu preciso de um mapa de fertilidade. Beleza, vai lá falar com o time de gel. Isso toma tempo, isso torna a operação mais pesada, mais lenta. A gente já teve cliente de não conseguir fazer a aplicação que gostaria porque a operação entrou e não deu tempo, porque os dados estavam muito dispersos. Um outro ponto importante que eu acho, falta de rastreabilidade. Hoje as usinas têm muita rastreabilidade quando se fala de telemetria. Já é uma tecnologia consolidada. Toda usina tem uma telemetria em máquina lá, acompanhando 100%, boa, mas na operações agronômicas não tem essa rastreabilidade. Eu não tenho certeza se o meu amostrador de solo coletou
as amostras que ia coletar, seja para agricultura de precisão, seja na convencional, coletar, subir as amostras. Teve uma vez eu conversando com um cliente, eu falei, cara, você tem certeza que seu coletor coletou essas 100 subamostras para compor a amostra composta? Ele falou, não tem. Eu acho que ele não coletou tudo. Olha o nível perigoso que a gente está chegando. A gente está falando de investimento altíssimo em fertilizante, milhões, e a gente não tem certeza que a gente fez o básico, de fazer uma boa coleta de dados. É em cima disso que a gente planeja todo o futuro do nosso canavial, toda a adubação que a gente vai fazer. Eu queria complementar também com alguns casos que a gente já presenciou. Né? Uma vez um cliente nosso passou por uma situação antes de trabalhar com a gente em que ele demitiu um funcionário. Esse funcionário foi lá e simplesmente apagou todos os arquivos de localização de onde foram coletadas as amostras de solo. E ele tinha 6 meses de coleta de solo aguardando no laboratório para ser analisado. Ele pagou por essa análise e quando chegou os resultados, ninguém encontrava mais os pontos. Não sabia de que talhão que era, não sabia nada, porque não tinha rastreabilidade nenhuma. Esse cara teve que coletar novamente todos os pontos. Então, ele teve um custo, uma dor bem grande, aí que paga muita tecnologia, muito investimento em tecnologia. Vou contar um outro caso que aconteceu. Um grupo de usinas que tinha uma política de recomendação. Dizia como é que tinha que ser aplicado o calcário, por exemplo. Tá? E liberou a política e em todas as usinas seguiam as políticas. Mas quando a gente foi fazer a implantação, a gente começou a perguntar como é que cada um dos lugares fazia a gestão do calcário. E cada lugar fazia de um jeito diferente. Quais eram as consequências disso? Os orçamentos nunca batiam, as quantidades de produto comprado nunca batiam, porque a matriz pensava que a operação estava de um jeito, mas lá na ponta ela estava acontecendo de outro jeito. Então, quando a gente traz governança para dentro da gestão agronômica, a gente faz com que toda a empresa trabalhe de uma maneira mais uniforme e mais controlada. Lembra de mais algum caso, Matheus? Olha, eu acho que esses dois que você falou são certeiros do que a gente sempre fala, né? Quando eu não tenho uma plataforma que centraliza, o conhecimento e a decisão está num ser humano. E daqui a pouco pode estar em outro lugar. Isso aconteceu comigo já também, do cara falar, cara, eu quero contratar vocês porque eu posso sair daqui a pouco da usina e se eu levar meu notebook, eu vou levar todo o histórico que está comigo. E ninguém vai conseguir dar continuidade no trabalho. Com vocês, eu saindo, outra pessoa entrando, a gente consegue dar continuidade no trabalho. Aconteceu nessa usina do cara precisar ligar para o cara que saiu para falar como que você recomendava, como que você faz, como que foi a recomendação nessa fazenda. Olha o nível que a gente chega, né? Então é muito importante ter os dados centralizados numa única plataforma que dá continuidade no trabalho caso essa pessoa saia da usina. A plataforma também auxilia no planejamento de longo prazo dos canaviais, como renovação de áreas ou planejamento de insumos? 100% a gente consegue planejar, ajudar na renovação, com dados consolidados, históricos consolidados, seja de fertilidade, de produtividade, eu consigo ver a evolução de um canavial ou não evolução. E quando a gente fala de renovação, eu tive um caso legal ontem, que via imagem de satélite, a pessoa que estava comigo estava decidindo se ia mandar essa área para renovação ou não. Então ela carregou uma imagem de satélite, viu que tinha muita falha, foi lá com o aplicativo Conecta, validou essas falhas, estava acima de 20% nessa fazenda, ela tomou a decisão de enviar esse canavial para renovação. Então, a gente pode auxiliar, sim, de como mandar essa área para renovação ou não renovação. E no planejamento de insumo também. Como a gente planeja a coleta desde o começo, uma boa coleta, a gente tem os mapas de fertilidade, tudo certinho, você consegue se planejar com antecedência. O que você tem que comprar, quanto você tem que comprar e aplicar de forma correta. E quando eu aplico de forma correta, onde eu preciso mais, onde eu preciso mesmo, eu consigo aumentar o tempo de vida desse canavial. Tá? Para as usinas que ainda não utilizam esse tipo de ferramenta, qual o primeiro passo para começar a estruturar uma gestão agronômica baseada em dados? A questão da usina não é ter dado, acho que a usina tem até muito dado. A questão é organizar esses dados de maneira que consiga ser tomada alguma decisão e centralizar. Com organização e centralização, eu consigo começar a utilizar e tomar decisões baseadas em dados, né? E quando essas informações passam a ser integradas e analisadas de forma estruturada, a empresa cria bases para uma cultura de gestão orientadas por dados. Hoje é muito achismo ainda. Hoje a decisão está na cabeça de um gerente, está na cabeça de um supervisor, ainda não é tomada em dados. E quando a gente passa a ser tomada em dados, a gente aumenta a qualidade das decisões e aumenta a competitividade. Mas, na minha opinião, o primeiro passo é organizar os dados e centralizar numa única plataforma. E para encerrar, Leonardo, você tem alguma consideração final sobre o papo que a gente teve hoje? A gente está no começo
ainda da revolução digital dentro da área agronômica. A gente passou já por uma quantidade muito grande de dados na área de mecanização, na área de máquinas, e na área agronômica está começando agora, porque realmente é o mais difícil, é o que exige maior nível de organização, mas também a própria tecnologia evoluiu, né? Quando a gente deixa o nicho da agricultura de precisão e passa a enxergar o canavial como um todo, onde tem variabilidade, onde ela não é importante, onde ela não faz diferença, que a gente entra com o convencional, amplia o potencial de uso e de aplicação das tecnologias e o potencial de geração de valor. Acho que essa é a mensagem final. A gente tem que olhar a digitalização como um todo, não restrito à agricultura de precisão, mas falando sim realmente em gestão agronômica da lavoura. E a Inseris, ela tem toda a tecnologia desenvolvida para dar suporte a essa geração de benefícios. Obrigado, Matheus. Obrigado, Leonardo. Obrigado também para quem acompanhou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal para ver mais conteúdos como esse. A plataforma Inseris integra dados, mapas e recomendações para transformar informação em decisões que aumentam a produtividade e a rentabilidade, seja no manejo convencional ou na agricultura de precisão. Para conhecer mais sobre a plataforma, clique no link da descrição desse vídeo e agende uma demonstração.